isso. Amém? Foi um momento muito precioso de oração. Vamos começar a louvar o Senhor. Você pode se colocar de pé. Nós estamos ainda diante da presença do Senhor. Então é necessário que a gente siga nesse mesmo espírito. Não somente de oração, mas agora de adoração com os nossos cânticos, com os nossos louvores espirituais. Eu gostaria de dar uma palavra rapidamente com os irmãos que está em Romanos 12, que diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, eu tenho a plena convicção que se você está aqui nesta manhã, é porque você já tem experimentado da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senão, você não estaria aqui nesta manhã. Você não teria levantado cedo, deixado sua família, seus afazeres para vir aqui orar. Eu creio que o Senhor está sustentando você, a sua casa, a sua família. Então hoje nós temos motivos de sobra para louvar esse Deus. Amém? Então cante assim. Meu coração eu quero ter.
novamente. Aleluia, Senhor, só pelo digno, Senhor, de ser louvado. Vamos cantar junto comigo mais uma vez assim. Essa vocês conhecem. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos aqui. pode expressar o seu louvor a Deus com suas palavras, com aquilo que você quer dizer a Deus, no seu cântico.
Irmãos, você vem preparado com o seu dízimo, com a sua oferta, você pode caminhar até o gasofilaço aqui à frente. O irmão Rogério vai estar colocando aqui, em nome de Jesus, enquanto nós cantamos essa canção para o Senhor. Esvaziou.
vidas que Tu és sobre todas as coisas, sobre todo nome, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, Senhor. O Teu nome é maravilhoso. Tu és o conselheiro, Tu és o príncipe da paz, Tu és tudo para nós, Senhor. Por isso que nós estamos aqui declarando que Tu és nome sobre todos nós. Por isso, Senhor, nós estamos aqui dizendo que Tu és santo, que Tu és digno, que nós estamos aqui ali do nosso lado, Senhor. Tu realmente és o nome sobre todo nome. Tu és mais importante que todas as coisas para nós, Senhor. Tu és o motivo do nosso louvor nesta manhã. Tu és o motivo, Senhor, da nossa oração. Tu és o motivo, Senhor, do nosso culto, Senhor. Toca no nosso coração nesta manhã. Toca, Senhor, no nosso íntimo, Senhor, para que nós possamos ser manifestar, Senhor, a todos que vêm, Senhor, a Tua glória, o Teu poder sobre nós, testemunhar o Evangelho nas nações, nessa cidade, onde quer que venhamos andar, Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Para que essa obra seja mantenida, para que esta obra possa ser, Senhor, reparada, Senhor, e o Teu Evangelho alcance as pessoas, alcance o pecador, alcance o perdido, Senhor, através dos recursos aqui, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nós possamos entender a palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Pode tomar assento. Eu não sei o teu coração, mas o meu está muito feliz de estar aqui hoje. Amém. Como é bom nós adorarmos ao nosso Deus, como é bom você ter um local onde a gente pode se reunir como igreja, queridos. Eu vejo isso como um privilégio de poucos, na verdade, né? Nós estamos num país não perseguido, nós temos a liberdade de, a portas abertas, se reunir e adorar o nome do nosso Senhor. Amém. Que você use essa liberdade com liberdade, de levantar as suas mãos, de adorar a Ele, de ter esse momento de comunhão com o seu irmão, que é muito importante. Louvado seja o Senhor, o nome do Senhor sobre todo nome. Amém. Queria dar as boas-vindas ao Renato e família. Amém. Já são daqui, mas sempre que eu vim aqui, é que a maioria são novos, são poucos que estão aqui, exceto o Maurício, que a mãe dele deixou ele na porta quando ele era criança. E o Sidney, o pessoal mais velho. Eu vinha todas as vezes que eu pude vir aqui, eu sempre tinha uma palavrinha com o Renato, né, Renato? A gente se abraçava. Tomara Deus que passe logo esse tempo da pandemia, né, pra gente se reunir de novo. Seja bem-vindo, Renato. Sua esposa e seus filhos são muito bem-vindos aqui, tá bom? Vocês já são da casa aqui, todos já conhecem, não podem poder falar assim, vai lá e cumprimente o visitante. Tá bom, mas sinta-se em casa, tá bom? Dito isso, queridos, eu queria compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Eu poderia dizer tantas coisas. É um novo começo para a minha família, é um novo começo para mim, é um novo começo para vocês, é um novo começo para esta igreja. Mas para Deus não é um novo começo. Para Deus é algo determinado na eternidade, Deus já havia planejado tudo isso. E eu acredito nisso piamente. É isso que me faz descansar. É isso que me faz estar à vontade e depender do Senhor. Eu poderia trazer muitas palavras, né? Mas o Senhor ali, o que eu vou falar para esse povo no início
né, nós temos as nossas preferências pessoais, eu confesso, assim como vocês, quando você vai ler uma palavra, algo te chama mais atenção. Mas eu queria trazer uma palavra, queridos, que eu acho que firma o meu compromisso com a igreja do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu acho que é mais para mim, apresentando para vocês o que eu estou fazendo aqui, o que eu devo fazer aqui, e a igreja tem que ser o testemunho de me lembrar quando eu não estou nesse caminho de falar, pastor, o senhor deu uma desviada aí, volta um pouquinho. A igreja tem esse papel, queridos. Vocês sejam aquelas pessoas que estão aqui, mas estão atentas ao que está acontecendo. E que Deus use a vida de vocês para que nós possamos caminhar junto, amém? Eu queria que você abrisse em 1 Pedro. Quero trazer uma palavra para você que está lá, que é muito oportuna, que eu creio que é um bom começo para nós, é um bom começo para mim. 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu gostaria de pregar toda a perícope, todo o contexto, mas eu quero aplicar ela de maneira específica e eu creio que Deus vai nos dar a oportunidade de passar outra vez por essa palavra que eu vou ler, mas nós vamos lê-la de maneira mais ampla e aplicar na sua forma como ela está explícita aqui no texto. Hoje eu vou querer trabalhar o versículo 1 ao 4 com vocês. É uma breve palavra do Senhor, mas eu queria que isso ficasse registrado na igreja, eu queria que isso fosse uma testemunha para a igreja, para vocês que estão nos recebendo aqui. Eu queria que você acompanhasse a leitura comigo e no término da leitura nós vamos orar. Todos acharam? 1 Pedro capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de quem, queridos? De Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que lhe foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Oremos ao Senhor. Pai, nós estamos diante de um momento tão esperado. É o momento que o Senhor fala com a igreja, Senhor. Eu estou aqui como um mero instrumento do Senhor e coloco diante do Senhor a minha vida, com todas as minhas limitações, crendo, Senhor, que nada sou sem Ti. Por isso, Senhor, que eu possa ser usado como um canal de bênção nesta manhã. Ó Deus, que a Tua palavra testifique, nós sabemos que ela não volta vazia, Senhor Deus, que ela possa cumprir o seu círculo nesta manhã, selando esta comunidade, selando este momento que se inicia aqui, ó Pai amado, mas debaixo de um propósito maior, que é o Teu governo soberano, Senhor Deus. E é nele que nós colocamos a nossa confiança, Senhor Deus. Por isso nós queremos colocar esta palavra diante de cada membro nessa manhã, aqueles que porventura ainda ouvirão esta mensagem gravada, Senhor Deus, para que nós possamos confiar no Senhor em tudo que será feito na nossa caminhada, Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, aquieta os corações e os prepara como terra fértil. Abra os ouvidos espirituais, Senhor Deus, para que eles possam entender e discernir a Tua palavra, Senhor Deus. E que tudo que seja dito aqui, Senhor, seja uma realidade em nossas vidas, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria trazer em nível de introdução, para a gente contextualizar o que eu vou dizer aqui. Quem escreve essa carta é o apóstolo Pedro, aquele que era um dos 12 que andou com o Senhor Jesus Cristo. Quando você vai ler o versículo 1, ele fala lá que ele é o apóstolo do Senhor. Ali está as credenciais do apóstolo Pedro. E é interessante que no contexto que ele escreve isso, era um contexto muito duro de perseguição. Se acredita que do ano 60 ao 68, depende dos comentaristas, eles não conseguem datar de maneira exata, mas pelo contexto que está acontecendo, muitos datam do ano 60 ao ano 68. Então, dentro desses anos que aconteceu ali depois de Cristo, foi um dos anos mais duros da igreja, onde a igreja foi duramente perseguida. Se acredita que a data mais próxima que pode se chegar é mais ou menos no ano 63. Por quê? Porque no ano 64 depois de Cristo, um imperador chamado Nero duramente perseguiu a igreja. Ele era um homem totalmente louco. E aí o que ele faz?
para ganhar a confiança das demais lideranças de Roma, ele vai lá e incendeia Roma e ele põe a culpa nos cristãos. Então uma dura perseguição começa naquele local. Se acredita que nesse contexto aqui, cristãos estão sendo duramente perseguidos, queridos. Duramente perseguidos. E acontece que Pedro justamente escreve essa carta como um alento para a igreja. E ali ele quer mostrar assim, diante da carta, que o próprio Senhor Jesus Cristo foi perseguido. E aqueles que querem viver piedosamente em Cristo também serão perseguidos. Eu acho que nada mais oportuno, uma dessas cartas, é tratar também os dias que nós estamos vivendo. Talvez não de perseguição por causa do cristianismo, mas dias difíceis. Eu não sei como tem sido o ano para vocês. Eu lembro que eu preguei aqui no primeiro domingo do ano passado, né? Os irmãos que estavam presentes, lembra? Eu preguei aqui e eu não sabia ainda a respeito dessa pandemia, e justamente ela começou por mês de março, ali abril, a se intensificar. Entramos numa quarentena, tantas incertezas entrou na nossa vida e nós estamos vendo ainda a consequência disso tudo, né? Tomara a Deus e louvado seja Ele, se Ele quiser, que essa vacina nos traga um alívio, né? Mas eu creio que no meio disso nós aprendemos muitas coisas. E muitas pessoas também colocaram a sua fé à prova, colocaram a sua confiança à prova. Muitas coisas aconteceram no meio da igreja também, né? Eu vou tratar dessa carta, se Deus quiser, na próxima série. Então segure aí, eu não queria falar tudo o que está acontecendo na carta, mas o contexto é um contexto duro de perseguição. Mas a perseguição, as circunstâncias difíceis, não tira a responsabilidade nossa, queridos, de cumprir com a vontade de Deus, amém? Às vezes as circunstâncias vêm e nós colocamos toda a nossa carga, porque aconteceu isso, por isso que eu não faço aquilo. E nesse contexto aqui, o apóstolo Pedro ele vai se dirigir à liderança. O contexto é difícil, mas isso não nos isenta de cumprir a vontade de Deus. Então, a despeito das circunstâncias, eu como líder, que a palavra está aplicada diretamente a mim, isso não me isenta da responsabilidade de cumprir aquilo com o propósito que Deus me chamou, que é pastorear a igreja, o rebanho do Senhor, o nosso Deus, amém? Então essa carta aqui, ela está na parte prática da carta, por isso que no versículo 1, se você levar os seus olhos, Pedro ele vai começar dizendo assim: rogo pois aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de quem, queridos? E ainda co-participantes da glória que há de ser revelada. Então, olha só, Pedro ele faz um apelo aqui. É interessante que Pedro ele é uma autoridade, ele é um apóstolo, ele poderia simplesmente chegar com a sua autoridade e falar assim: olha, eu estou mandando vocês fazerem e cumprirem minha ordem. Mas é interessante que Pedro ele escolhe o caminho do amor. Esse rogar aqui é um apelo, falando assim: olha, eu imploro para que vocês façam isso. A despeito da autoridade que ele tem. Se você ler o versículo 1, vai falar que ele é o apóstolo do Senhor, mas ele escolhe aí, queridos, o caminho do amor. Na NVI, quem tem a NVI vai dizer: eu apelo, aqui está a NVI, ele fala que ele apela. E é interessante, então, apelo que é o que ele vai pedir aqui para nós. Então, ele escolhendo o caminho do amor, e quando ele diz ali, portanto, que na minha versão vai dizer rogo, pois, ele está fazendo uma conexão daquilo que ele havia dito antes. Se você voltar ao capítulo 4, do versículo 17 dessa mesma carta, até o versículo 19, vai dizer assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Aí, verso 19, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, baseado nisso, que o juízo começará pela casa de Deus, é que Pedro faz o apelo. E a ideia de o juízo começar pela igreja não é um juízo condenatório, tá, queridos? Uma vez lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, remido para sempre, amém? Vocês creem nisso? Eu creio nisso. Mas o juízo que vem é um juízo de purificação, de nos colocar na rédea. Quando nós estamos no caminho torto, Deus nos trazer de novo, consertar os nossos caminhos, a igreja vai passar por esse juízo. E aí ele fala: o juízo é chegado. Então, por causa disso, aqueles que
sofrem de acordo com a vontade de Deus. Porque, queridos, o que estava acontecendo? A igreja estava sendo perseguida, e quando nós estamos sendo injuriados, há uma grande probabilidade de nós fazermos o quê? Revidarmos. Agora vai crescer. Fez, agora eu vou fazer pior. Não é assim que acontece muitas vezes? A gente quer pagar com a mesma moeda. Mas ele fala assim: olha, aqueles que sofrem segundo, de acordo com a vontade de Deus, por vocês fazerem a vontade de Deus, mesmo assim, vocês estão sofrendo. Em vez de vocês revidarem, vocês encomendem a alma de vocês ao fiel Criador. De que maneira poderíamos perguntar a Pedro? No versículo 19, ele vai dizer: na prática do bem. Como eu encomendo a minha alma ao fiel Criador, praticando aquilo que é bom. É claro que ele vai dar uma série de instruções à igreja, mas em particular, como eu confio a minha alma, eu como líder da igreja, a esse fiel Criador na prática do bem. E aí, então ele fala, é com base nisso que o juízo vai começar pela vida da igreja, que eu apelo para que vocês, então presbíteros, pastoreiem o rebanho de Deus. E ainda no versículo 1, se você voltar, é interessante que Pedro ainda, ele vai dizer aos presbíteros que há entre vós, e ele vai usar a expressão na minha versão, e eu presbítero com eles. Mais uma vez, sabe o que eu vejo aqui em Pedro? A humildade. Por quê, queridos? Ele poderia dar a carteirada, né? Chegar assim: eu sou apóstolo, vocês são presbíteros. Eu andei com Jesus, vocês não andaram com Jesus. Mas é interessante que Pedro, tentando entender essa liderança, ele se coloca no mesmo patamar, dizendo: eu também sou presbíteros com vocês. E quão é importante a gente entender isso, queridos, que pastor que é pastor de igreja não anda sozinho. Pastor precisa ter pastores. Pastor precisa ter humildade de saber que eu tendo um cargo, uma liderança dada por Deus, isso não me faz melhor do que ninguém. Então Pedro quer ensinar isso de maneira prática àqueles homens. Ele poderia sim chegar e falar: eu estou dizendo porque eu tenho autoridade e vocês devem fazer. Mas ele escolhe o caminho do amor: eu estou rogando para vocês. E outra coisa, eu sou presbítero com vocês. E a palavra presbítero aqui quer dizer ancião. É aqueles que pastoreavam a igreja de Deus. E ainda, quando ele se coloca na situação que eu sou presbítero com vocês, Pedro está mostrando que ele não está isento de passar por essa purificação, desse juízo que Deus começará pela igreja. Então preste atenção nisso, é muito sério. O pastor, ele não tem status, o pastor não está no pedestal diante do Senhor. O mesmo juízo e a purificação que vem sobre a vida da igreja vem sobre a liderança. Então o que Pedro está dizendo em outras palavras assim é: o juízo não vem só para vocês. Deus não vai vir prestar contas só com vocês, mas comigo também. Por quê? Porque nós fomos chamados pelo mesmo Deus. Nós vamos prestar contas com esse mesmo Deus. Por isso que ele fala aqui que eu sou presbítero com vocês. E eu confesso para vocês, queridos, que eu escolhi esse caminho, de caminhar com colegas, de ter pastores do meu lado que eu posso confiar. Pessoas que podem puxar a minha orelha quando for preciso. Pessoas que eu posso abrir o meu coração quando está angustiado. Nós não somos melhores do que ninguém. Então você vê o apóstolo Pedro trazendo a esses irmãos para perto dele para falar: eu sou igual a vocês, queridos. Eu não estou isento. Estou falando para que vocês pratiquem o bem, mas eu também tenho que praticar o bem. Então o juízo que vem também sobre vocês e sobre a igreja vem também sobre a minha vida. E ainda no versículo 1 vai dizer que ele é testemunha dos sofrimentos de Cristo. Pedro, nós já sabemos que Pedro andou com o Senhor Jesus. Pedro andou com mais 2 discípulos. Era sempre quem estava, Senhor Jesus. Quem sempre estava lá com o Senhor Jesus era Pedro, Tiago e João. Aonde estava Jesus? Esses 3 estavam lá. Pedro, Tiago e João. Então ele foi testemunha dos sofrimentos de Cristo, ainda que de longe. Porque nós sabemos, né, aquele episódio onde Pedro ele nega Jesus por 3 vezes, e ele de longe já visto o sofrimento de Cristo, mas ele foi testemunha de quão Jesus havia sofrido. E aquele contexto era importante eles saberem disso, porque eles estavam justamente sofrendo. E ele quer dizer para nós: Jesus também sofreu. Mas aqui Jesus não sofreu por causa do seu próprio pecado, mas por causa do nosso pecado. E, queridos, se Jesus não havia sofrido ao ponto de morrer e ressuscitar, não havia esperança para nenhum de nós que aqui estamos. É isso que nós vamos celebrar nessa manhã aqui, a esperança. Cristo, ele sofreu no nosso lugar, e nós podemos ter esperança justamente porque Cristo sofreu em nosso lugar. Ainda no versículo 1 ele vai dizer no final assim: ainda co-participante da glória que há de ser revelada
de ser revelado. Então Pedro se refere aqui que ele é co-participante da glória futura, ou seja, Pedro também não está passivo. É claro que ele vai passar, se ele não andar nos caminhos do Senhor, pela purificação, mas também ele vai participar da glória futura, porque Cristo morreu por ele. Então ele quer mostrar aqui que tanto o líder quanto o liderado carece da graça e da misericórdia de Deus para ser salvo. Nós só participamos da glória futura porque ela é revelada por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então você vê que Pedro, ele alinha todas as coisas. Eu sou apóstolo, mas escolhi o caminho do amor para ensinar vocês. Eu sou apóstolo do Senhor Jesus, mas eu escolhi me colocar no mesmo lado de vocês para falar assim: eu não estou isento se eu desviar dos caminhos do Senhor, mas também a graça de Deus está sobre mim, porque a glória que há de vir sobre vocês, igreja, sobre vocês, liderança, está sobre a minha vida também. E essa é a glória, queridos, do líder, como nós vamos encerrar aqui no versículo 4. E aí, depois de dizer tudo isso, então agora Pedro, depois de colocar ali no coração da liderança que ele estava fazendo aquilo por amor, ele vai fazer uma série de contrastes aqui, exortando a igreja no versículo 2. Ele vai dizer assim aos presbíteros: pastorai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas de que maneira? Espontaneamente, como quem quer, como Deus quer. Então a primeira coisa que ele nos diz aqui, que o rebanho é do Senhor. Então, queridos, o rebanho não é meu. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, porque se eu achar que o rebanho é meu, eu vou querer agir segundo a minha vontade. Mas ele quer dizer aqui, Pedro, para nós, especialmente para mim aqui nesta manhã, preste atenção, as ovelhas são minhas. E é esse o cuidado e o temor que eu tenho que ter no meu coração sempre, que ao tratar com vocês, eu não posso esquecer desse grande detalhe: as ovelhas e os membros que estão aqui não pertencem a mim, mas ao Senhor. E aí ele diz então que de que maneira que nós devemos fazer isso. Ele diz aqui que nós não devemos fazer isso por constrangimento, mas como Deus quer. E é interessante, queridos, que o próprio Pedro havia aprendido muito com o Senhor Jesus, porque ele andou com o Senhor Jesus. E aí nós sabemos daquele episódio que ele negou e depois tentou voltar a pescar. E Jesus se apresenta a ele do outro lado do mar, lá esperando em terra, e prepara aquele peixe. E aí ele restitui ali Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, por 3 vezes, então apacenta as minhas ovelhas. Então ali o Senhor Jesus já estava deixando muito claro a Pedro que as ovelhas eram do Senhor. E de que maneira, segundo Pedro, nós devemos fazer isso? Ele diz: como Deus quer, queridos. E isso é bem interessante, porque o povo de Israel, ele tinha em mente essa figura muito forte do pastor, da questão de que quando você for ler Ezequiel capítulo 34, eu não vou abrir aqui porque é um capítulo extenso, lá vai falar a respeito dos pastores, mas vai falar de pastores infiéis, que eram aqueles homens que foram chamados para guiar o povo de Deus, mas eram homens que estavam olhando para o seu próprio umbigo. Eles não estavam cuidando do povo de Deus, e ele está usando essa mesma analogia. Mas se você ainda voltar no capítulo 2 dessa mesma carta de Pedro, no versículo 25, ele vai dizer aqui a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele grande pastor que pastoreia a sua verdadeira igreja. Olha o que vai dizer em 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: pois vocês eram ovelhas o quê? Desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. A pessoa sem Cristo, ela é tida aqui, segundo Pedro, como uma ovelha que está separada, desgarrada, aquela que não sabe caminhar sozinha. Ela está vulnerável a comer erva daninha, e ela está vulnerável também ao ataque de lobos, de animais ferozes. Mas ele fala assim: olha, vocês foram resgatados, vocês agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. E o pastor aqui, queridos, quando ele nos chama nessa questão de que nós devemos fazer como Deus quer, a intenção aqui, o que o pastor ele tem que alimentar, proteger e conduzir o rebanho. Alimentar, nós podemos usar aqui a palavra de Deus. Proteger é contra, o mundo, os inimigos que estão lá fora, esse sistema caído, e o nosso próprio coração, e conduzir as ovelhas o caminho que ela deve andar. Mas tudo isso com a consciência de que é como Deus quer. Então nós devemos fazer isso não por constrangimento, mas de que maneira que nós devemos fazer, segundo a palavra, como Deus quer.
E o segundo contraste, ainda no versículo 2, ele vai dizer, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Esse é o versículo 2, perdão. O pastoreio deve ser algo espontâneo e não forçado. Isso serve para tudo, queridos. Você já foi obrigado a fazer algo forçado? A fazer algo contra a sua vontade? Assim, você não precisa entrar em detalhes. Sabe, quando alguém pede alguma coisa para você fazer, você só vou fazer porque, mas eu mesmo não queria fazer. Como que fica o teu coração? Quando alguém fala, você sabe que na criança, nós somos pais, né? Sabe quando você fala para o filho assim, faz, não vou, você vai fazer. Aí ele vai. Eu vou fazer. Como que nós ficamos? Nós pais. Ele vai fazer, ele vai obedecer, mas ele vai de que maneira? Contra a própria vontade. Mas sabe quando é gostoso quando você fala para o filho assim, filho, faz? Claro, pai. Nossa, gente, pô, meu filho, né? Que bênção. Mas a mesma coisa, queridos, nós não devemos aceitar a liderança por constrangimento. Isso não somente o pastoreio, mas qualquer um que foi chamado para algum serviço na igreja ou qualquer outra coisa. Porque quando você vai constrangido, queridos, a coisa não vai funcionar. Você pode aguentar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, algum tempo. Vai chegar uma hora que você não vai suportar. Porque, queridos, se não é espontaneamente, queridos, não vai haver esforço. Não vai haver renúncia, não vai haver lágrimas, não vai haver entrega, não vai haver compromisso, não vai haver prioridade. Porque você está sendo constrangido a fazer aquilo. Então ele fala, não faça isso por constrangimento, mas espontaneamente. Por quê? Como Deus quer. Porque o mesmo Deus que nos chama, é o Deus que nos capacita, é aquele que coloca o dom em nós e Ele quer que nós venhamos fazer de boa vontade. E aí que entra o ponto. Se eu estou aqui por constrangimento, por exemplo, se me chamaram para pastorear, por mais que eu tenha o chamado, eu me sinto constrangido por uma pressão, por exemplo, vem os líderes, né, da igreja, o conselho do PT fala assim, não, você tem que ir, acabou. Talvez eu poderia até vir por submissão a essa liderança, mas eu sei que o negócio não ia fluir. Eu sei que o negócio não ia funcionar. Mas a palavra aqui para esses líderes era justamente isso. A palavra para mim aqui nessa manhã é, você deve fazer não porque você foi chamado e obrigado a fazer. Não por constrangimento, mas espontaneamente. Eu quero dizer diante da igreja, queridos, aqui, que eu estou aqui espontaneamente. Porque Deus me chamou para estar aqui. Porque não ia dar certo, eu não consigo fingir sentimentos, eu creio que toda a igreja é assim também. Isso serve não só para mim, mas quando nós começarmos a preparar líderes dentro da comunidade, eu posso chegar em você e falar assim, faça tal coisa, e você tem que ser sincero no teu coração e se conhecer, Deus não me chamou para fazer isso. E não tem nenhum problema de você chegar em mim e falar assim, Deus não me chamou para fazer isso. Uma coisa é, será que eu consigo? Pastor, será? Isso é o sentido natural da coisa, tá, querido? Quando Deus chama para fazer um negócio, ele fica ali, será? Não vou dar conta? Esse é o sentido natural, porque nós somos pó. Nós olhamos para a nossa estrutura e, de verdade, nós olhamos para ela e falamos, não vou dar conta de fazer. Mas o Espírito Santo nos capacita. Mas uma coisa é você ser testificado, olha, pastor, perdão, o Senhor me chamou, eu agradeço de todo o coração, mas eu não vou fazer de coração. Então não tem problema nenhum com isso. Mas eu tenho que estar aqui espontaneamente, eu quero que a igreja grave isso. Eu estou aqui não porque me mandaram estar aqui. Eu estou aqui porque Deus me trouxe aqui. Eu estou aqui porque Deus testifica o meu coração, queridos. E Deus não só testifica o meu coração, como o coração da minha esposa e o coração de toda a igreja. E é essa palavra que eu queria deixar para vocês, espontaneamente, como Deus quer. A segunda orientação ainda está no versículo 2. Ele vai dizer, nem por sorte da ganância, mas de que maneira? Boa vontade. Não tem nos nossos dias, né? Liderança que está ali somente pelo ganho financeiro. Não tem, né? Vocês não conhecem. Né? Se você ligar, né? Muitos que estão pregando na internet, é do começo ao final falando de dinheiro, queridos. Né? Aquelas pessoas que usam o ministério como uma escadinha para obter lucro. Eu poderia usar que não é nem mais escada, elevadores, né? Cada vez mais as pessoas sobem querendo ganância, querendo ganância, querendo ganância. Ele fala, vocês não devem fazer isso, porque eu entendo que o ministério, queridos, não é um meio para lucro. Nós vamos falar sobre isso. O que ele está dizendo aqui? Ele não está falando contra a remuneração da liderança. Não é isso que ele está dizendo.
mas ele está dizendo é aceitar a liderança ou encontrar na liderança um meio de obter lucro. É aquela ideia que todas as portas se fecharam, né? Tentei fazer um negócio, não deu certo, tentei fazer o outro, não deu certo, qual é o caminho? Pastor, acho que é o meio mais fácil da gente enriquecer, né? Só falar um monte de coisa que o povo gosta, né? Faz um pouco de sacrifício aqui com umas ofertas e a gente enriquece rapidinho. Mas não é esse o caminho. Mas nós temos que ter a consciência também que o trabalhador é digno do seu salário, é o que vai dizer lá em 1 Timóteo capítulo 5. Queria que você abrisse lá comigo, do versículo 17 ao 18. Olha o que vai dizer o apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5, do versículo 17 ao 18, vai dizer assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de quê? Dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Então você percebe que esse Timóteo também, Paulo está preparando ele para o ministério pastoral, e ele fala que o trabalhador, aquele que lidera, é digno da sua honra, do seu salário. Mas o que Pedro está combatendo aqui não é o pastor ter o seu salário, não é ele ter uma remuneração, não é ele ter os gastos para que cumpra a sua necessidade, mas ele está dizendo aqui aqueles líderes que estão visando lucro. É aquela ideia de que alguém já disse um dia, né, que nós devemos, como pastores, querer o bem das ovelhas e não os bens das ovelhas. Não sei se você entende o trocadilho aqui. Você querer o bem do rebanho e não os bens do rebanho. E essa ideia de que líderes vão para o ministério visando lucro, encher a igreja para que o quê? Quanto mais pessoas estiverem no ministério, mais lucro entra, e aí eu vou ser mais remunerado. Porque tem igrejas, queridos, que conforme o líder vai enchendo mais a igreja, o salário dele vai subindo. Ele vai tendo bônus, remuneração, e aí vai. E dependendo se a igreja é grande, sabe o que eles fazem? Ele tira aquele líder dali, que não está dando resultados, né, não espirituais, resultados financeiros, e leva para uma outra igreja. Quanto mais capaz ele é de conduzir as pessoas a oferecerem o dízimo, as ofertas e os sacrifícios que eles falam, eles são enviados para igrejas ainda maiores, para obter lucro. Mas ele fala aqui que não, nós não devemos fazer isso de sorte da ganância, mas de maneira espontânea. E ainda Tito capítulo 1, do verso 7 ainda vai dizer, olha o que vai dizer ainda o apóstolo Paulo ao jovem Tito. Tito capítulo 1, versículo 7 diz assim: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, e nem de torpe ganância. Então você vê as qualidades aqui de que um líder poderia ser. Ele fala, não pode ser arrogante, irascível, aquela pessoa que se ira facilmente, não dado a vinho, aquela pessoa que tem que ser sóbria, não violento, não cobiçoso, e não de torpe ganância, visando mais uma vez ali o lucro desonesto que está na NVI. Então ele fala mais uma vez a esse jovem Tito que está chegando ao ministério, tanto Timóteo como Tito, que eles devem fazer, em outras palavras, espontaneamente, não visando o lucro, mas a glória de Deus. Nós somos chamados para pastorear o rebanho visando a glória de Deus e não o lucro. A terceira orientação, volte lá no versículo 3, se você saiu, vai dizer lá ainda de que maneira que nós não devemos pastorear o rebanho de Deus. Versículo 3 na parte A vai dizer assim: nem como dominadores dos que lhe foram confiados. Queridos, os pastores receberam autoridade para pastorear a igreja, mas não como tiranos, não com autoritarismo, mas com a autoridade de Cristo Jesus, nosso Senhor. É claro que tudo isso nós temos que ter muito cuidado, porque de fato nós como líderes nós somos chamados também a exortar, mas há uma maneira de exortar. A tirania é aquela que ela quer impor a sua vontade, ela passa por cima de todo mundo, não importa o que aconteça. E ele fala aqui que isso não deve ser como dominadores do que lhes foram confiados. Voltando ao que ele começou no versículo dizendo que o rebanho pertence ao Senhor. Eu não posso usurpar essa autoridade. Eu tenho que pastorear como Deus quer, não como tirano, mas de boa vontade, aquilo que me foi confiado. E ainda no versículo 3 ele vai dizer: antes tornando-vos modelo para eles.
Em vez de eu ser aquele líder que é autoritário, aquele líder que impõe a vontade e ele faz valer a sua vontade, custe o que custar, ele fala, vocês líderes não devem ser assim. Sabe de que maneira vocês devem pastorear esse rebanho? Sabe de que maneira que vocês vão trazer essas ovelhas para perto de vocês, não dominando elas, muito pelo contrário, sendo modelos para o rebanho. Isso aqui, queridos, eu falando diante de vocês, isso aqui deve gerar um temor no meu coração, porque a maneira que nós devemos ensinar vocês não é somente aqui, ó, o que vocês estão ouvindo de mim, mas o que vocês estão observando em mim. Por isso que é interessante, ainda em 1 Timóteo, no capítulo 4, o apóstolo Paulo ainda se dirigindo a esse jovem, ele vai dizer, 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então ninguém despreze a sua mocidade, Timóteo. Por quê? Porque você andou com Paulo? Não. Porque você vai ser um modelo para essas pessoas. O fato de que as pessoas não deveriam desprezar o jovem pastor chamado Timóteo não era a teologia, queridos. A teologia eu não vou nem chover numa olhada, porque eu sei que o Betel, ela preza a teologia, ela preza a doutrina, ela é sã nisso. Eu não preciso chover numa olhada, mas o que ele está dizendo, de que maneira nós líderes devemos pastorear, não é só com a teologia. Qual que é o modelo que as pessoas não devem desprezar o pastor? Não é que ele é fiel somente às Escrituras, mas a maneira que ele conduz a própria vida, tornando-se modelos para eles. Isso eu tenho que falar diante da igreja, porque eu tenho que ser pastoreado pelo Senhor, isso deve gerar um temor no meu coração. Primeiro porque eu tenho um rebanho em casa. Se eu chego aqui, posso falar bonito, mas eu conheço a minha esposa. Se eu sair daqui pregando coisas, e eu chegar em casa, ela vai ser a primeira a falar assim, você falou uns negócios lá bonitos, o pessoal até chorou, se converteu, foi lá na frente, mas você não faz isso que você fala, não. Eu nem luta para fazer isso que você faz. Então ele fala de que maneira? Dominando? Não, sendo modelos. Nós que somos pais sabemos disso. Né? Quantas vezes eu me peguei com os meus filhos na mesa, falei, filho, não faz. Passou um tempo. Pai, isso aí. Isso é o quê? O senhor falou para não fazer? Puxa vida, eu fiz, né? Porque eles estão nos observando. Mesma coisa, eu falo para minha filha, faz isso. Ela pode falar assim, pai, mas e o senhor? E a gente até fica bravo, mas eu sou eu. Mas não é assim que funciona. A maneira que nós devemos fazer discípulos é ensinando as pessoas. Tito capítulo 2, versículo 7, a mesma coisa ele vai dizer, Tito 2, 7. Em tudo seja você mesmo exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade. De que maneira você vai pastorear, Tito? Teológico? Vai ser uma pessoa fiel às Escrituras? Vai citar aí, né, os 5 solas da Reforma Protestante, ser fiel a ele? Aos pilares da graça, né? O que você vai fazer? Os 5 pontos do calvinismo? Não, queridos. Tornando-se exemplo para eles. Paulo falou tanto de teologia nessas cartas pastorais, tanto de teologia, mas ele também pegou na maneira prática de nós devermos conduzir a nossa vida. E eu vou ser muito sincero, não tem coisa mais impactante que o testemunho. Concorda comigo? Tem coisa que eu vou falar hoje aqui que você vai entrar no carro e você nem vai lembrar. Não é assim? Você sai daqui, talvez 50%, 40% você vai. Eu lembro que falou uns negócios aqui, outro aqui, mas não lembro de tudo. A outro vem e complementa. Tá. Sabe o que marca a vida das pessoas? Testemunho. Você pode passar pela vida da pessoa, e nós somos seres queridos que nós vamos marcar a vida das pessoas, pode ser de 2 maneiras só, não existe mais. Ou você vai deixar um bom testemunho ou um mau testemunho. E pode ser que você, se você for trazer a sua mente agora, você vai lembrar talvez de pessoas que ficam na sua mente, não por aquilo que ela falou, mas por aquilo que ela fez. Não é assim? Quando entra uma amargura no seu coração, sabe o que fica lá? Você lembra daquilo que ele fez. Quando entra uma gratidão no seu coração, alguém que você ouve uma música, você sente um cheiro, puxa vida, lembrei de fulano agora, hein? Você não lembrou das palavras, você lembrou da pessoa, por aquilo que ela fez. E nós vamos ser pessoas que nós podemos marcar a vida das pessoas, deixando mau testemunho, ou deixando um testemunho de vida. E esse era o apóstolo Paulo. É interessante, se você olhar comigo Filipenses, capítulo 4, versículo 9, e eu gosto de trazer o apóstolo Paulo porque ele era um homem que falava, mas ele fazia.
Filipenses capítulo 4, versículo 9. Olha o que vai dizer ali o apóstolo Paulo em Filipenses 4, 9. O próprio apóstolo Paulo vai dizer assim: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e fizeram o quê? Viram em mim. Então você percebe que ele fala, vocês aprenderam, o que eu estou fazendo aqui, ensinando. Vocês receberam a mesma coisa. Mas olha só que interessante, vocês ouviram, foi comunicado a vocês, mas vocês viram em mim. É interessante que o apóstolo Paulo não tira a responsabilidade. Ele havia falado, ele havia ensinado, ele havia testemunhado, mas ele falou, ó, lembra? Vocês viram em mim. É interessante se a gente pegar o contexto de Filipenses, o apóstolo Paulo está aproximadamente 10 anos sem ver aquela igreja. Mas o testemunho do apóstolo Paulo está ecoando 10 anos. Talvez você não lembre do que eu ouvi, do que eu falei, talvez você não tenha testemunhado, mas eu vivi no meio de vocês, lembram? Façam isso. O apóstolo Paulo não tira a responsabilidade. E esse é o modelo de discipulado de um pastor, queridos. Lembra quem vocês? Aquele que chamava para andar do lado. Quem que vocês lembram na Bíblia? Que ensinava assim, vem caminhar comigo. Quem? Jesus, quando ele queria ensinar, ele não só falava, ele trazia para perto. Esses homens aprenderam olhando Jesus praticar. Senhor, ensina-nos a orar, porque via Jesus orando. Toda a prática Jesus ensinou com a sua própria vida, não somente com o seu discurso, não somente com a sua teologia, mas com a sua maneira de viver. Então, a maneira que nós devemos pastorear, queridos, não com dominadores. Eu mando, é autoridade, acabou. O conselho aqui é episcopal e não importa o que você vai pensar ou vai dizer. Não. Eu chegar perto de vocês, chamar vocês para o lado e falar assim, vamos caminhar junto. Eu creio nisso, queridos. Eu creio que o testemunho é muito importante. É claro que o testemunho ele é vazio, sem doutrina, e eu não quero chover nesse molhado. Mas as duas coisas têm que caminhar junto. A boa doutrina, a fiel doutrina, a fidelidade às Escrituras, mas o testemunho da liderança. Eu quero fazer uma implicação aqui, não tomar responsabilidade só para a minha vida. Líderes e futuros líderes da comunidade, as pessoas estão observando vocês. Primeiro dentro da sua casa e também dentro da igreja. Que você seja um modelo para a igreja, que você seja uma referência para a igreja. O Senhor Jesus, lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 42 ao 45, ele vai dizer isso de maneira prática aos seus discípulos. Olha o que ele vai dizer lá. Marcos capítulo 10, do versículo 42 ao 45. Diz assim o Senhor Jesus. Jesus o chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por resgate de muitos. Aquele que está entre vocês, que eles devem ser servo. Sabe qual que é a imagem que vocês precisam ter? E as pessoas que entram por essa porta, dos líderes desta igreja, é se alguém chegasse para você um dia e perguntasse, se você chegasse como um visitante aqui hoje, e eles perguntassem, quem que é o carequinha que está lá em cima? A resposta que vocês tinham que dar é essa aqui, é o que vai nos servir aqui. Quem que é aquele líder, a líder do Ministério de Mulheres, quem é? É a que vai nos servir aqui. Quem que é a líder que dá aula para as crianças lá? É a que serve as nossas crianças. Então você percebe que liderança está ligada a serviço. E o próprio Jesus, ele dá o exemplo, porque eu mesmo não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida por resgate de muitos. Nós não somos o resgatador da comunidade cristã. Quem resgata é Cristo, amém? Amém? Por isso que Ele deu a própria vida. A minha vida em serviço e gratidão a Deus, por isso eu entrego a minha vida. E Jesus ensina isso de maneira prática. Jesus não fica só no discurso. Há um episódio onde Jesus entra ali já para ele caminhar para a cruz, ele faz aquela ceia, chama os seus discípulos, ele cinge uma toalha e o que ele faz? Lava o pé dos seus discípulos, de maneira prática. E aquilo era um trabalho escravo, queridos. Aquilo ali era o servo mais insignificante da casa. E o Rei dos Reis estava à mesa para lavar o pé dos seus discípulos,
para ensinar a servir. E sabe qual era a discussão daqueles discípulos antes de entrar na ceia? Quem é o maior no reino? Aí Jesus, de maneira prática, fala: vou ensinar vocês quem é o maior no reino. O maior é aquele que serve. Porque quando nós não servimos, queridos, nós liderança, nós temos que guardar o nosso coração. Porque senão nós vamos entrar como aqueles discípulos na ceia. Entrar na casa assim: quem que vai me servir? Será que é o Sidney? Será que é o nosso irmão Renato? Nós entramos assim, porque nós estamos esperando que alguém nos sirva. Na liderança de Jesus, não é assim. Nós entramos no ambiente para servir. Por isso que nós somos chamados para serviço, queridos. Nós estamos aqui para servir. O meu compromisso com a igreja é servir primeiro ao Rei dos Reis. E como eu sirvo ao Rei dos Reis? Apacenta as minhas ovelhas. Louvado seja o Senhor. Então Ele é o nosso exemplo, Ele nos chamou. É através do próprio testemunho, é de maneira prática que eu ensino vocês de que maneira vocês devem caminhar. Como eu pastoreio? Vem aqui, vamos conversar. Não está dando certo? Chega até a mim. E quando eu tiver algo para falar, você pode ter certeza, queridos, eu vou chegar até você e eu vou falar. E não tem problema de você discordar de mim. A gente vai entrar num acordo que nós sabemos que o Espírito Santo intermedia a relação da igreja, amém? Amém. E nós vamos caminhar junto, mas de que maneira? Modelo. Vocês têm que ser o testemunho. Vocês têm que ser o raio-x. Vocês têm que ser aquela pessoa: pastor, funciona não, hein? Aquele dia lá o senhor fez isso, não deu certo não. Queridos, o Espírito Santo tem que usar a vida de vocês. Amém. Amém? Então eu fui chamado para ser exemplo e não ser dominador do rebanho. No versículo 4, queridos, que é o nosso alívio como liderança. Então nós não fomos chamados somente a ter responsabilidade, serviço. É um privilégio. Para mim, eu tenho por certo que é um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio. Se Deus me chamou, é uma honra fazer isso, por tudo aquilo que Ele fez por mim. Mas não é somente responsabilidades. A partir do versículo 4 Ele vai dizer que nós estamos debaixo de um supremo pastor. Isso é algo maravilhoso. Versículo 4 Ele vai dizer assim: ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Nós pastores, queridos, a nossa glória não é reconhecimento pessoal. A nossa glória está no porvir. E ele vai usar a expressão aqui: quando o supremo pastor se manifestar, na segunda vinda de Cristo. Porque, queridos, nós como liderança nós vamos chorar, nós vamos ter noites mal dormidas. É uma montanha russa de sentimentos o pastorado. Às vezes está nascendo uma criança na nossa comunidade, fulano manda mensagem, aquela alegria, todo mundo quer ver um nenenzinho bonitinho. E aí no mesmo dia liga a pessoa que perdeu um ente querido. E o pastor está rindo de manhã, na tarde ele está chorando. Aí aquela mistura de sentimento, por quê? Porque tem irmãos que estão explodindo na fé. Conte comigo, pastor, eu estou servindo. É isso mesmo, é Jesus, vamos para cima. Aí o outro irmão olha, está pensando em sair da igreja. Então você percebe que é uma mistura de sentimento. Para uns irmãos tem que falar assim: calma, irmão, vamos orar, maravilha, louvado seja Deus. Para outros você fala: irmão, não para não, segura em Deus. Vem aqui, vamos ligar para o irmão, ele está afastado do Senhor. Então você vê que é uma mistura de sentimento. Você está constantemente dando com esses sentimentos dentro da igreja, queridos. E nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. E qual é o nosso prêmio, Senhor Deus, diante de tudo isso que o Senhor coloca nas nossas mãos? No porvir. Ah, queridos, eu tenho por certo que isso ninguém pode tomar da minha mão. E eu creio que nem da sua, nem? É o que está por vir, é mais maravilhoso de tudo isso que nós podemos receber aqui. Ele vai usar a expressão aqui de imarcessível coroa da glória. É interessante que esse imarcessível aqui é a ideia de uma flor que não pode murchar. Sabe aquela flor que ela está tão bela, mas chega uma época que ela murcha, as folhas secam e ela perde a sua beleza? A ideia da coroa que está por vir é uma espécie de galardão, de que não perde a sua beleza. Por isso que ele fala, em outras palavras, para o pastor: não fique querendo um reconhecimento pessoal. Não fique querendo ser dominador de uma coisa que não é sua. Não fique esperando ser constrangido ao ministério. O prêmio que você espera, que você precisa, está no porvir, quando o supremo pastor se revelar. Ele é o nosso supremo pastor. E é interessante que essa coroa aqui era uma coroa, não sei se vocês já viram em filmes ou em desenhos animados, aquelas coroas que eram feitas de folhas de louro, que eram dadas quando uma pessoa ela vencia uma competição, e eles colocavam aquela coroa de folhas aqui, mas só que aquilo ali secava,
aquilo ali perdia sua beleza. Mas o galardão que Deus tem para cada um de nós, liderança, Ele diz que essa beleza não pode se perder. Esse é o nosso galardão, não somente para mim, líder, mas para todos aqueles que amam a sua vida. Jesus é o verdadeiro pastor, é Ele mesmo que pastoreia de maneira espontânea e não por constrangimento. Ele é aquele verdadeiro pastor que abriu mão da sua glória e desceu aqui, se fez carne, habitou no meio de nós. Foi rejeitado entre os homens, varão de dores, que sabia o que era padecer. E Ele faz isso de maneira espontânea e não por constrangimento, mas de boa vontade. Ele não fez querendo obter algum lucro, até porque Ele é o dono do universo, amém? Ele é o dono de todas as coisas. O que Ele poderia requerer ao vir a esse mundo e falar, Senhor, vou fazer a Tua vontade, sendo que Ele já é o dono de todas as coisas? Ele não precisava disso, mas Ele abriu mão da sua glória e Ele veio aqui, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. E a outra coisa aqui que Ele diz a respeito desse supremo pastor como nosso maior exemplo, é que Ele não fez isso como um dominador, apesar de Ele ter o governo e o poder nas suas mãos. Ele poderia simplesmente chegar diante de todos nós e fazer isso com toda a autoridade, e não estaria errado por isso. Mas Ele resolveu fazer isso através do próprio exemplo. Ele veio nos ensinar de maneira prática o que era pastorear de verdade. Por isso que o meu compromisso com a igreja, queridos, diante de vocês, é fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. É fazer não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, não pelo lucro que virá, não pelo sustento, mas de boa vontade, não como dominador, mas sendo exemplo para a comunidade. Que o Senhor me ajude, que o Senhor levante líderes no nosso meio que tenham o mesmo coração, seja você futuro pastor, seja você futuro líder, que o Senhor possa tomar a sua vida. Amém? Quero convidar você a ficar de pé, nós queremos orar por isso. Eu ia pedir para que você estendesse as suas mãos para cá. Queria que você orasse por esse momento. Que você orasse por essa palavra. Fala assim, eu abençoo aquele homem lá. Não deixa ele sair dos seus caminhos, não. E se ele sair, a gente vai lá, vai chamar ele com todo amor, amém? Vamos orar por esse momento. Pai, nós estamos aqui firmando um compromisso com a tua igreja. A igreja ela é do Senhor. Não fui eu que comprei, foi o teu próprio sangue que a comprou e redimiu, Pai. Nós queremos te honrar, Senhor Deus. Que não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. O Senhor conhece as nossas necessidades como líderes físicas, mentais e espirituais. E nós queremos, Senhor Deus, colocar as nossas necessidades diante do Senhor. Essa é a tua igreja, Senhor. Eu quero apresentar aqui que a igreja testemunha isso, Senhor, que não há constrangimento. Eu estou aqui porque o Senhor me chamou. Eu quero te honrar, Senhor. Quero te honrar, Senhor Deus, com todo o meu ser. Quero te honrar, Senhor Deus, com os dons. Quero te honrar na minha maneira de falar, no trato e o respeito com cada pessoa que aqui está. Quero honrar a minha família, Senhor Deus, que me observa e me acompanha mais do que qualquer um que aqui está presente. Quero te honrar, Senhor Deus. Estou aqui para que o Senhor seja visto e não eu. Estou aqui para que a glória seja tua e não minha. Estou aqui para que, Senhor Deus, o rebanho faça o que o Senhor quer e não o que eu quero. Guarda o meu coração para que eu não venha ser um dominador, Senhor, mas um exemplo para a comunidade. Que o Senhor me dê graça, me dê força. Que o Senhor use a vida da comunidade para me ensinar, Senhor Deus, no caminho também. Nós somos parte desse povo, Senhor Deus, a despeito da autoridade. Nós carecemos, Pai, do Teu direcionamento. Que essa palavra chegue ao meu coração. Que essa palavra chegue ao coração da futura liderança. Senhor Deus, que essa palavra guarde o coração da igreja para este novo tempo, onde o Senhor está regando, Senhor Deus, e trazendo crescimento, Senhor Deus, espiritual. Por isso, Senhor Deus, nós apresentamos diante do Senhor a Tua igreja, diante do Supremo Pastor, que é Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que um dia voltará e trará, Senhor Deus, com Ele toda a recompensa de glória futura, não de uma coroa, Senhor Deus, que perece, mas de uma coroa, Senhor Deus, que não perde a sua beleza.
E é em Ti que nós esperamos, Senhor. Pedimos também, Senhor, prepare o nosso coração para ceiar, para trazer à nossa mente, Senhor Deus, aquilo que nos traz esperança, Senhor Deus. Fala, Senhor Deus, mais uma vez ao nosso coração. E nos guarda, Senhor Deus, nos Teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Deus. Queridos, tome assento e abra as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes o pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis que a razão que há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunides para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para o juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Louvado seja o Senhor. Nós estamos em manhã de ceia e nós queremos celebrar aquilo que nos traz esperança. Eu gosto muito da ceia no contexto que ela foi dada pelo apóstolo Paulo, um contexto de divisão, um contexto de partidarismo, um contexto onde os irmãos olhavam cada um para si mesmo. E aí Paulo chama a atenção para dizer assim: igreja, vocês estão se reunindo para fazer qualquer outra coisa menos a ceia do Senhor. Vocês se reúnem para fazer mais o mal do que bem. E não deve ser assim entre vocês. Aquele que tem traz e come sozinho, aquele que não tem fica a ver navios, olhando os demais. E não era isso que o Senhor Jesus havia nos ensinado. Ele nos chamou a comunhão eterna com o Pai. E essa comunhão deve refletir em nós como igreja, queridos. Por isso a atenção do apóstolo Paulo em chamar, olha só o que o Senhor Jesus fez naquele dia. Ele toma o pão, ele parte, dá, ele diz: Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Ele pega o cálice da nova aliança, ele também reparte esse cálice, fala: Toma, beba, esse é o cálice da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. E é interessante que nós hoje, no ano de 2021, olhamos não por aquilo que Cristo fará, mas por aquilo que Ele já fez. A mim, Ele já fez. Ele disse um dia: está consumado. Nós olhamos para trás, por aquilo que já foi concretizado, aquilo que já foi dado por nós na cruz do Calvário. Ali Ele estava trazendo àqueles discípulos aquilo que aconteceria ainda. Tome, este é o meu pão, esse é o meu corpo. Mas nós olhamos para trás por aquilo que Jesus já fez. Mas também a Bíblia nos convida a olhar para frente, diz que nós devemos fazer isso até que Ele volte. Ele voltará, amém? Amém. Eu creio nisso. Se a gente não subir antes, daqui a pouco a vida é uma fumaça, daqui a pouco Jesus está aí, ou daqui a pouco nós vamos partir e estar com Ele. Eu vim para estar 2 anos no Japão, queridos, já estou para 23 anos aqui. E o tempo está passando, o tempo está passando. Nós vamos nos encontrar com o Senhor, mais cedo ou mais tarde. A nossa esperança é que Ele volte. Ele voltará um dia para buscar a sua igreja. Então nós olhamos para trás e observamos: Senhor, louvado seja o Senhor, porque o Senhor já fez tudo aquilo que precisamos.
olhamos para a frente, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, e a expectativa é que Ele voltará é porque Ele vive. Nós não acreditamos num Deus morto, mas um Deus que vive pelos séculos dos séculos. E daqui a pouquinho Ele está aí, daqui a pouquinho Ele vem nos buscar. Mas enquanto isso não acontece, queridos, Ele diz que nós devemos, no versículo 28, olhar para nós, examinar a si mesmo, examinar aquilo que Deus fez por cada um. E quando Ele diz o corpo aqui, há dois sentidos aqui. É o corpo de Cristo, que é a sua própria vida entregue por aquilo que Ele fez, mas é o corpo igreja. Quando Ele fala que nós tomamos e comemos sem discernir o corpo, é você tomar com barreira com o seu irmão. Você não está discernindo o que está acontecendo aqui. Você está tomando, dizendo que faz parte do corpo, mas na prática você não faz isso. É cada um por si. Por isso que Ele nos convida a olhar como está a nossa relação, claro que com Deus, obviamente. Tanto que quando o apóstolo Paulo começa a carta de 1 Coríntios, ele chama essa igreja de santos. Mas ele está chamando nós a olharmos uns para os outros. Eu costumo dizer assim na comunidade, tem pessoas na igreja que a gente não sabe nem o nome. E não deveria ser assim. Pessoas na igreja que estão sofrendo calado, queridos. E não deveria ser assim. Tem pessoas na igreja que estão passando fome, falando materialmente aqui agora, e ninguém sabe disso. Pessoa que está com um fardo nas costas tão pesado, mas está sofrendo calado. Se você é essa pessoa, eu encorajo você a procurar ajuda. E se você também não está passando, seja essa pessoa que vai oferecer o seu ombro, essa pessoa que está dizendo: o pão é nosso, o pão não é meu. Levanta, vamos caminhar junto. Você precisa o quê? Ir para a igreja? Não tem carona? Eu vou te buscar, senão a gente liga para o pastor. Dá um jeito, a gente vai buscar você. Não tem ânimo? A gente vai na sua casa orar com você. Se você tem barreira com seu irmão, vamos consertar. Mas nós devemos discernir o corpo antes de fazer isso. Ele nos chama a olhar para trás, para aquilo que Cristo fez, olhar para Maranata, para bem Senhor Jesus, e olhar para o que está acontecendo aqui embaixo. Como está a sua relação com o seu irmão? Talvez ela não seja das melhores, mas pode melhorar, amém? Talvez ela seja ótima. Continue aí evoluindo nessa relação. Eu estou chegando agora, queridos. Eu quero me relacionar com vocês, amém? Então me dê essa oportunidade. Me dê essa oportunidade, à minha família. Vamos dar oportunidade para as pessoas que entrarem por aquela porta. Cada ser que entrar ali, se não for convertido, nós cremos que o Evangelho é poderoso para converter ou não? Eu creio. Se o irmão de outra igreja, o que ele está fazendo aqui? Ele está procurando alguma coisa. Então, ele é bem-vindo também. Então eu quero, querido, se você é batizado nas águas de qualquer igreja evangélica, se você professa o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você não está preso em vícios, a não ser que Deus te liberte hoje, eu creio que Deus pode. Piamente que Deus pode fazer com que você liberte desse vício hoje, não tem problema. Se você está, sua espiritualidade está fraca, hoje é dia de voltar. Ou não? Hoje é dia de renovo, hoje é dia de recomeço. Hoje é um novo dia. Deus te convida a essa mesa que traz a memória, mas um dia nós cearemos na presença dEle. Um dia nós estaremos na boda do Cordeiro. Eu quero dizer para você, queridos, diante da igreja, para mim, Luciano Rocha, eu não tenho algo mais claro na minha mente que o dia que eu estiver face a face com Deus, não há coisa mais bela do que Ele naquele lugar. As ruas podem ser de ouro, a lágrima pode ser secada, não pode haver maldade, mas eu tenho certeza, eu creio na Bíblia. Senhor, eu já andei por todo esse território, tudo maravilhoso, Senhor. Vi meus irmãos em Cristo, vi aquele que estava rastejando a igreja, sabe, quase não ia, mas entrou. Por quê? Porque Cristo redimiu. Mas, Senhor Deus, deixa eu ficar aqui, porque não tem coisa mais bela que o Senhor, aos pés de Cristo. Queridos, eu quero, se você se identifica com isso, eu quero convidar você a ficar de pé. Nós queremos orar por esses elementos. Pelo pão que representa o corpo do Senhor. Nós queremos orar pelo suco da uva que representa o vinho.
nós queremos, Senhor, abençoar esses alimentos. Que você, aí onde você está, você ore ao Senhor e diga ao Senhor o que isso significa para você. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós abençoamos esses elementos, Senhor Deus, que será entregue aqui, simbolizando o corpo do nosso Senhor Jesus e o sangue vertido na cruz. Sangue tão precioso, Senhor. Era para que a tua igreja estivesse naquela cruz sofrendo a punição, Senhor Deus, dos pecados. Mas aprove ao Senhor tomar, Senhor Deus, as nossas dores. Aprove o Senhor, Deus amado, entregar o próprio corpo, porque nós não poderíamos fazer isso, porque somos pecadores. Mas Ele suportou a dor, Ele suportou a vergonha. Ó Pai amado, em troca da felicidade que lhe estava proposta, Senhor Deus, que era ver este dia, era ver cada irmão que está aqui de pé professando a sua fé genuína. Por isso, Senhor, abençoa este elemento, Senhor Deus, e venha trazendo à mente de cada membro que participará da grandeza desta verdade. Abençoa o elemento vinho, Senhor Deus, o suco da uva que representa o sangue vertido na cruz pelos nossos pecados. Abençoa, Senhor Deus, o pão que é o corpo que foi atravessado, Senhor Deus, pela nossa culpa, que nos redime, que nos abre acesso livre ao Senhor, onde podemos cegar com o Senhor aqui e agora, com a tua igreja, um dia estaremos face a face contigo, Senhor. Por isso, Senhor, abençoa e traz à mente e ao coração da tua igreja, Senhor, este momento tão sublime, Pai, em nome de Jesus. Os irmãos vão estar distribuindo, receba o elemento, de pé aí, que esperes pelos outros enquanto nós adoramos a Deus.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Tomamos do cálice. Queridos, se você tem palavras de gratidão, Senhor, é o seu momento com Ele agora. Senhor, que daríamos em troca de tamanho benefício? Palavras não são suficientes. A nossa vida entregue em serviço contínuo não é suficiente. Recursos materiais não se assemelham a que recebemos, Senhor. Faz-nos entender a grandeza, que nós possamos ser consumidos por essa verdade. Não nos deixe, Senhor Deus, ter vistos somente como um memorial simples, como um simples rito vazio. Não, Senhor, nos constrange cada vez mais que a cruz de Cristo seja, ó Deus, trazida à nossa mente. Obrigado por esta igreja. Obrigado por cada irmão meu, Senhor, que aqui está. Obrigado por aqueles que não puderam estar aqui no nosso meio. De alguma maneira eles fazem parte dessa igreja. Que o Senhor possa estreitar a nossa relação como povo de Deus. Que nós possamos amar uns aos outros com o amor fraternal de Cristo Jesus. Que o nosso amor por Ti aumente cada vez mais, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agradecemos pelos louvores, Senhor Deus, que nos conduziram a uma verdadeira adoração que parte do nosso coração. Estreita cada vez mais, Senhor Deus, o que nós estamos fazendo aqui como igreja. Deus nos despede em paz nesta manhã, nos leva aos nossos lares, aqueles irmãos que estarão desfrutando de suas famílias. Abençoa cada um deles, Senhor. Que seja um dia produtivo, renovador, Senhor Deus, com os seus familiares, com os seus amigos. Ó Deus, que nós possamos gozar de mais momentos assim, Senhor. Que toda a tua igreja possa se reunir cada vez mais. Prepara o nosso coração para que durante a semana nós venhamos frutificar, Senhor. Frutificar tudo aquilo que estamos, ó Pai, aprendendo aqui, Senhor, como igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Coloque as suas mãos assim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, sobre toda a igreja e sobre a face da terra. E todos nós dizemos amém. Queridos, a paz do Senhor a todos.